Opa, mais um vídeo aqui nesse dia bom. Mas antes de começar eu gostaria de avisar que sobre a aparência do personagem, ela é sair da tela, só que imaginem ela mais realista. E com as roupas que eu descrever o personagem usando, bom, era só isso. Voltemos à programação normal. Eu havia ouvido boa parte da conversa dos Cullens, mas decidi ignorar. E então eu falei pra Bella, eu vou na frente, afinal preciso falar com o diretor. Vejo você depois. Bella, certo, vejo você depois. Vamos dar um pequeno time skip pra quando a minha primeira aula estava prestes a começar. Eu mais que diabos, porque eu tenho aqui me perde logo no primeiro dia, e nem sou Zoro pra me perde tão fácil. Bom, não importa, só vou acelerar o passa. Agora vejamos a minha primeira aula, e qual mesmo. Logo eu puxei um papel, e lá estava escrito cada aula que eu teria em ordem, e a primeira era de história. Rapidamente passei pelos corredores, e depois de uns 3 minutos, achei a sala. Curiosamente, eu achei ela bem a tempo e ainda já estava lá, então fui até ele, disse que eu era o aluno novo, e entreguei um papel para ele assinar. Depois, ele pediu para eu me sentar com Edith Cullen. Fui até ela e logo me apresentei como Isaac Swan. Ela me olhou e disse Swan, que nem o chefe de polícia Charlie Swan. Eu logo disse isso ele é meu tio. Edith, pensei que você era o irmão da Bella Swan. Eu não, por mais que eu haja como irmão dela, eu sou o primo dela. Foi então que Edith fingiu um suspiro e disse Edith, olha, eu sinto muito pela atitude que meu irmão teve ontem, era só que ele não estava se sentindo muito bem, por isso ele agiu daquele jeito com a sua prima, mas saiba que ele me sente muito. Eu sabe, primeiro de tudo você não deve pedir desculpas pelas ações do seu irmão, ele já é bem grande para saber que toda ação pode gerar uma consequência, além de que ele é quem deveria estar se desculpando agora, não você, e nem é para mim que ele deveria se desculpar, e sim com a Bella. E outra, desde quando para mudar de sala. Foi então que Edith ficou com raiva do Edward, mas manteve uma expressão calma e disse Edith, você tem razão, e apenas que se eu não me preocupar por esse idiota ele poderia arrumar muita confusão. Tenho certeza que você já experienciou isso, eu logo disse, enquanto ria um pouco eu, e bom, algumas vezes já aconteceu o mesmo comigo, afinal a teimosia é de família. Conversamos mais um pouco depois, prestamos atenção na aula, e eu estava curioso se poderia ler mentes ainda sendo humano, mas não testaria agora. Foi então que senti uma pontada no meu peito e uma notificação do sistema apareceu. O sistema anfitrião começou a despertar como um vampiro graças a uma longa exposição a uma área com vampiros, mas por estar cercado de humanos, e aconselha usar uma ilusão para ocultar a mudança. E caso o anfitrião deseja uma das orquídeas sangrentas, pode ser usada para retardar o despertar pelo menos por tempo suficiente para poder sair da presença de humanos. Depois de ler a notificação, eu rapidamente lancei uma ilusão sobre mim, e rapidamente fiz como o sistema disse. Usei uma orquídea sangrenta para parar temporariamente minha transformação, o que foi um pouco quase incidente. Segui a rotina normal de aula, e depois fui pra cafeteira comer algo. Peguei alguma coisa para comer, e depois fui procurar a Bella, o que não demorou nem um minuto, e eu vi ela levantando a mão. Fui até ela, vi a Angela, a Jéssica e os 2 palhaços também lá, e perguntei, eu se importam se eu me sentar aqui? A Jéssica, como muitos que já viram ou leram Crepúsculo, imaginam, não duvidou e dizer que sim. Logo eu me sentei e disse, e então Bella, qual a novidade? Logo a Bella disse, Bella, é nada demais assim, esses são Angela, Jéssica, Mickey, Tyler e Eric. O prazer em conhecê-los. Que pudéssemos dizer mais uma palavra. Os Cullens chegaram e foi quase igual ao original, sendo que Jasper e Edith estavam de mãos dadas. Edward claramente não estava lá por estar no Alasca, e Alice, que entrou por última sozinha, chamando bastante a minha atenção. Enquanto ela passava, nossos olhos se encontraram e ficamos nos olhando por um tempo, mesmo quando ela já estava na mesa com o rosto dos Cullens. Logo a Bella falou algo que olhar para ela. Bella, eu não de ter visto aquela que entrou junto com Jasper ontem, Jéssica, e porque ela estava visitando alguns parentes. O nome dela é Edith, ela é a irmã de sangue do Edward e também é o par romântico do Jasper. Até onde eu ouvi falar, eles já estão juntos há um ano, e por falar
falar em Edward, eu soube que ele foi pro Alasca visitar alguns parentes depois que a Jéssica terminou de falar. Tanto eu quanto Bella olhamos pra mesa do Cullen, só que a Bella rapidamente voltou a se concentrar na comida. Enquanto isso eu que ainda olhava pra lá vi a Edith acenar, coisa que devolvi de mesma maneira, e foi então que a Bella, que viu isso, falou: Bella, você já conheceu ela? Eu: sim, estamos na mesma classe de história e devo dizer foi agradável conversar com ela. Não foi como nas últimas escolas que eu estive, em que sempre que eu puxava a conversa era com o papagaio da sala. Isso faz a Bella rir e dizer: Bella, bom, sinceramente eu acho que você poderia ter tido esse azar, teria sido engraçado ver a sua cara, uma cara dramática. E disse com um tom falso de drama: eu, quem é você e o que fez com a Branca de Neve? Tímida, que me via como um irmão mais velho. Depois de ouvir isso, a Bella ganhou um pouco de cor por causa da vergonha e me beliscou, e aí isso dói. Os Cullens, que viram a interação, estavam contendo a risada, mas a Alice estava com um sorriso extremamente radiante no rosto de tanta felicidade, pois sabia que logo logo estaríamos juntos. Mas primeiro ela tinha que dar um jeito do Edward não estragar tudo mais do que já havia estragado. Para falar a verdade, vamos pular um pouco no tempo agora, já na última aula, que coincidentemente era arte, e a Alice estava nessa mesma aula e o único assento era ao lado dela. Eu então me apresentei e conversamos um pouco até que finalmente o professor disse: professor de arte, bom, turma, hoje vocês vão fazer uma pintura de sua preferência, ou seja, façam o que desejarem, mas já aviso, se alguém quiser dar uma espertino e desenhar algo indecente vai ficar uma semana de suspensão. Bom aviso dado, comecemos. Eu então, ao que parece, tivemos a mesma ideia, com a diferença que eu fazia o desenho muito rapidamente, de forma que se alguém não prestasse atenção nem veria eu desenhando as partes do desenho. Uma vez que eu terminei, peguei um pincel e pintei o desenho, além de uma paisagem no fundo que me rendeu uma imagem com a Alice em uma planície de flores e o sorriso dela também, já que a própria olhava o meu desenho de tempos em tempo. Foi aí que ela disse: por acaso está tentando me conquistar? Porque se continuar assim vai conseguir. Eu então disse: talvez eu esteja, mas e você? Pelo que vejo teve a mesma ideia que eu. Ela então sorriu e disse: talvez eu esteja, senhor galanteador. Logo eu falei: o sério, minha bela dama, então que tal me passar seu número? Ela então riu um pouco mais e disse: claro, senhor lábios de mel. Depois dessa interação, ambos passaram seus números e marcamos de nos falar mais tarde. Como terminamos antes dos outros, decidimos espera. Enquanto conversávamos, ela me contou sobre a família dela e sobre ela, mesma coisa que eu achei estranho no começo, mas simplesmente pensei que era por estarmos destinados a estar juntos o que fazia isso mais fácil. Bom, aqui eu vou deixar essa teoria por enquanto. Se gostaram dela, deixa o like, que aí eu faço continuação, mas se não, bom, vai ficar como todas as outras. E antes que eu esqueça, qualquer vídeo que venha antes desse estará sendo descontinuado, pois vou começar a teorias tanto de anime quanto de séries ou filmes e até jogos. Bom, e isso é até o próximo vídeo.